Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus, em sua infinita misericórdia, Ele continue abençoando as nossas noites, a nossa noite, né? Salmo de número 23. Salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, o versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Repetindo o versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aí retornando ao início do nosso pensamento, quando a gente estava aqui, né? Afirmando que para a gente poder entender esse salmo, a gente tem que se colocar na situação do salmista naquele momento. A gente sabe que o rei Davi, assim como também outros heróis da Bíblia Sagrada, antes de vir a ocupar, ser honrado por Deus e vir a ocupar a cadeira do rei de Israel, a gente sabe que ele, na sua juventude, ele foi um cuidador de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé. E quando ele escreveu esse salmo, ele estava se colocando na situação de uma ovelha, que da mesma maneira que a ovelha era dependente dos cuidados e da direção do seu guia, da mesma maneira o salmista e eu e você também somos carentes dos cuidados e da direção do Senhor nosso Deus. E é legal que nesse versículo 6 aqui ele vai falar uma coisa interessante. Ele vai dizer o seguinte, ó: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. O que o salmista quer dizer quando ele fez menção dessas duas coisas? A bondade e a misericórdia do Senhor. Sabe o que ele estava pensando neste momento? Irmão Messias, tu está querendo colocar uma coisa, tu não estava nem naqueles dias, né? Tu não estava ali, como é que tu pode imaginar o que era realmente isso que o salmista estava pensando quando ele escreveu isso? A gente pode afirmar isso tendo por base exatamente essa ideia de que ele estava se colocando na situação de uma ovelha. E a gente sabe que a ovelha naquele momento da história, nem toda ovelha ela era obediente. Deixa eu dizer só uma coisa aqui para você, não se escandalize nem se assuste. A gente tem uma ideia que somente lobo é que é trabalhoso. Não é não? Quando às vezes você dá de cara com uma pessoa que é um pouco trabalhosa no ambiente cristão, a gente nomeia aquela pessoa de que é de lobo ou de loba. Mas a gente vai olhar para a palavra de Deus e pela maneira com que os guias lidavam com as ovelhas, que também havia ovelha que era trabalhosa. Havia ovelha que era trabalhosa. Tinha ovelha que era danada. Às vezes o guia botava a ovelha para ir para um lado e ela ia para outro. E onde é que a gente vai estar vendo isso? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. A parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida vai falar do guia que deixou 99 lá no deserto e foi em busca de uma que tinha se extraviado. E o que a gente entende aí? É que realmente havia ovelhas que davam trabalho. Uma ovelhinha mesmo. Às vezes ela era um pouco danada. A gente até viu na outra parte da reflexão o que é que o guia fazia. Ele de maneira assim, sabe o que ele fazia? Ele pegava, quebrava a patinha da ovelha para ela não sair do convívio das outras ovelhas e nem da fora da vista dele. Mas aí depois o que ele fazia? Ele vinha carregando a ovelhinha nos braços até ela sarar da patinha quebrada. Né? Então, trazendo isso, o que a gente pode afirmar? A seguinte pergunta, aliás, não é nem afirmar, é fazer uma indagação. O salmista Davi era uma ovelha trabalhosa? Ele dava trabalho para Deus? Meu amigo, minha amiga, como diz o outro. Se a gente for fazer uma análise da história do rei Davi, não somente dele, mas de outros heróis da Bíblia, pense num cabrinho para ter dado trabalho para Deus. Basta você ver as dificuldades e as peripécias que o rei Davi cometeu. Quando tu vai lá para o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, você conhece a história. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11. A Bíblia diz o quê? Que o salmista Davi premeditou a morte de alguém, premeditou a morte de um sujeito para tomar Batseba para ele. Ele premeditou a morte de Urias para poder ficar com Batseba. Você conhece a história. Segundo Samuel, capítulo 11. Você vai estar vendo isso aí. E um pouco mais à frente ele vai ser o quê? Ele vai ser confrontado pelo profeta Natan. Né? Então, trazendo isso para mim e para a tua vida. O rei salmista foi uma ovelha trabalhosa? Pense que foi.
Foi um cabrinho que deu trabalho. Aí, mas é interessante que mesmo como uma ovelha trabalhosa que o rei Davi era, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 22, a Bíblia vai fazer menção do salmista Davi como quem? Como um homem segundo o coração de Deus. Aí você pergunta, como é que pode? O rei Davi... Aí a gente às vezes vai em determinados ambientes, onde eles colocam, até em programas de rádio, né? Às vezes eles fazem assim, né? Salmo do dia. Aí o sujeito começa a fazer menção, ler o salmo, e às vezes a gente dá uma vontade de olhar assim para o lado, né? Você sabe que o autor da maioria dos salmos, o que é que ele fez? O cabo era meio lelé da cuca, viu, o rei Davi? Mas é interessante que mesmo como uma ovelha trabalhosa que o rei Davi era, a Bíblia Sagrada vai fazer menção dele lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, como um homem segundo o coração de Deus. Aí você vai fazer a seguinte pergunta: como é que pode? O rei Davi cometeu tantas gafes e a gente só fez menção de uma, que está presente no capítulo 11 do segundo livro do profeta Samuel. A gente só fez menção de uma, que o rei Davi cometeu outras gafes, outras dificuldades, cometeu outras falhas. Aí você vai fazer a seguinte pergunta: então, se o rei Davi foi uma ovelha que deu tanto trabalho, ele era tão um cara cheio tão de dificuldade por dia. Já dizia um certo pensador que se fosse por dia de hoje, o rei Davi não entraria nem na porta de uma congregação, nem para pregar. A grande verdade é essa. Tem um hino aí do Marcos Antônio que diz assim, ó: se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, quem não conhece assim, né? Sei lá, é o título desse hino, né? É interessante isso. Mas mesmo assim, tendo como por base essa ideia, assim, isso que a gente captou aqui, de que o rei Davi foi uma ovelha que deu trabalho para o pastor e bispo de nossas almas, para o Senhor nosso Deus. Então, como é que pode o mesmo Deus que viu Davi cometendo tantas falhas ainda fazer referência dele como um homem segundo o coração de Deus? Sabe por quê? Foi porque o rei Davi, a gente pode até fazer uma comparação, né, entre ele e o rei Saul, que foi o rei que o antecedeu. Qual foi a maior diferença entre o rei Davi e o rei Saul? Se a gente parar para prestar atenção, o rei Davi também ele foi um cara que cometeu muitas falhas. Mas sabe qual foi a grande diferença entre o rei Davi e o rei Saul? Foi porque o rei Davi nunca perdeu o seu temor a Deus. Você começa a ler nos Salmos e o rei Davi vai fazer menção das suas lágrimas, que as suas lágrimas serviam de mantimento. Ele era um sujeito extremamente aquebrantado na presença de Deus. Então vai ficar a pergunta, a gente vai responder essa pergunta: como é que pode, quando a gente para fazer uma análise da história do rei Davi, e ele realmente foi uma ovelha que deu trabalho para Deus, e ao mesmo tempo o mesmo Deus que viu tudo aquilo ainda se referiu a ele como um homem segundo o seu coração? Sabe por quê? É porque Deus conhecia o coração do rei Davi. E ele, mesmo sabendo das dificuldades que o rei Davi ele ia cometer e cometeu, e Deus ainda fez referência dele como um homem segundo o seu coração, sabe por quê? Foi porque o rei Davi jamais perdeu o seu temor a Deus. Ele foi um homem que até os últimos dias da sua vida cometeu outras falhas, muitas outras falhas. Ainda assim você vai ver o quê? Que o rei Davi, ele não cometeu a falha de Salomão. O filho de Davi, Salomão, você vai estar lendo a história da Bíblia Sagrada, né? Não vamos entrar aqui no mérito se o rei Salomão se reconciliou ou não se reconciliou. Isso aí vai dar uma... Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, né? Mas faça uma comparação entre o rei Salomão e Davi, o rei Saul. Primeiro, o que o antecedeu e o que o sucedeu. O rei Davi jamais se afastou da presença de Deus. Ele foi um homem que sempre esteve ali temente ao Senhor nosso Deus. E só para a gente fica olhando aqui para o relógio, né? A memória do celular, que a gente está usando o nosso celular aqui para fazer essa gravação, né? É engraçado que a Bíblia Sagrada é uma das grandes marcas da Bíblia Sagrada. Essa coisa da Bíblia Sagrada, ela ser muito, vamos procurar aqui uma expressão, ela ser muito clara no que é concernente, mostrar as dificuldades de todos os seus heróis. Noé cometeu falhas, Davi cometeu falhas, no Novo Testamento Pedro cometeu falhas, muitos cometeram falhas, mas a Bíblia diz que só teve um que não cometeu falhas. Sabe quem foi? Foi a pessoa do Senhor, nosso Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que a gente vai estar vendo essas coisas, e a Bíblia Sagrada ela vai ser muito clara no que é concernente, mostrar que todos os seus heróis cometeram falhas. Os maiores heróis da Bíblia cometeram falhas, só teve um que não cometeu falha. Quem foi? Foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia, no que é concernente isso, ela vai estar dando toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus Cristo, né? E que Deus em Cristo, Ele possa continuar abençoando as nossas noites. A nossa noite ficou faltando só um pouquinho, né? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E, se Deus permitir, a gente vai concluir. E amém. E que o Senhor nosso Deus, Ele em sua infinita misericórdia possa fazer de mim e de você um homem também você aí, minha irmã, né? Uma mulher segundo o coração de Deus. E amém.